Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Uma alegria podemos nos reunir na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Vamos adorar ao Senhor, ao Criador. Vamos ouvir a sua voz. Vamos colocar diante dele nossos corações. Irmãos, hoje eu quero falar sobre João capítulo 15. É interessante que João capítulo 15 seja uma conversa de Jesus com seus discípulos, muito provavelmente uma das últimas conversas de Jesus a caminho da cruz, antes de morrer. Jesus está caminhando com seus discípulos. Esta é uma conversa... É uma conversa a caminho da cruz. Depois da ceia, Jesus compartilha coisas preciosíssimas com seus discípulos, numa caminhada. Ele, como que está ali dando os seus últimos conselhos aos seus mais íntimos seguidores. No caminho, ele se depara com uma videira, com uma árvore. Ele começa a comer uma uva e passa a falar a respeito dos ramos. Então, está lá, em João capítulo 15. Vamos ver o que é que Jesus falou nessa conversa muito íntima, muito especial, porque se trata das últimas palavras de Jesus antes de morrer. João capítulo 15, do versículo 1 ao 17. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É aqui mesmo. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Esse trecho é
Então, uma conversa de Jesus muito especial, muito particular, num momento muito distinto, em que ele está prestes a morrer. Uma conversa a caminho da cruz, debaixo de uma videira. E aqui tem uma palavra que se repete 12 vezes. E eu já destaquei, como vocês podem bem observar. É a palavra permanecer, é o verbo permanecer, né? Que aqui 12 vezes, nesses 17 versículos, aparecem, repetidas vezes. Não é muito interessante isso? Então, Jesus está muito preocupado com os seus discípulos. Está advertindo os seus discípulos. Está chamando a atenção deles através destas repetições múltiplas. 12 vezes ele toca na mesma palavra. A palavra, o verbo permanecer. É muito importante permanecer. 12 vezes, como você pode ver aqui, aparece a palavra permanecer. Então, a palavra permanecer é chave em João capítulo 15. Permanecer é uma decisão da vontade humana, de ficar em um lugar e não arredar o pé dali. Só que o problema é que hoje em dia a palavra ficar significa outra coisa. Aliás, outra coisa completamente oposta do permanecer. Hoje ficar é alguma coisa que não é ficar, né? É engraçado isso, né? Como as palavras, com o passar do tempo, elas podem ser transformadas, o seu significado pode não transmitir a mesma coisa. Alguma coisa leviana, passageira. Ficar significa não ficar. É isto. Não é? Namorar era alguma coisa mais permanente do que esse ficar, não é? Ficar é alguma coisa muito transitória, muito leviana, muito ocasional, muito de passagem. Mas a ideia do permanecer é um ficar constante a despeito de qualquer circunstância ou adversidade ou luta. É um propósito de ir até o fim. E isso é importante aqui. A nossa vida depende desse ficar em Cristo, estar em Cristo, permanecer em Cristo. Não basta estar, precisamos continuar estando, precisamos permanecer, precisamos perseverar, porque a nossa vida depende desta permanência. Assim como o ramo depende da seiva que vem da árvore. Para ele ter vida, o ramo não tem vida em si mesmo, concorda? Se você corta o ramo de uma árvore e coloca ele à parte do próprio tronco, o que acontece com o ramo? Ele vai se secar, ele vai morrer, ele não vai produzir fruto algum. Por quê? Porque a parte da árvore ele não tem vida em si mesmo. Então, a nossa vida está em Deus. Enquanto estamos em Deus, nós não podemos nos apartar de Deus e esperar continuar com vida. Não existe vida à parte de Deus. Então, não se trata também de uma decisão emocional. Não se trata de repente, no final desse culto, em lágrimas, eu tomar uma decisão de seguir a Jesus. Por quê? Porque motivado por minhas emoções, e amanhã a emoção acabou e eu já mudei de ideia. Não. A decisão precisa ser racional. A decisão precisa ser com muita, eu diria assim, consciência, para que ela possa ser firme. Independente das emoções. Não estou dizendo que uma emoção não possa acontecer no momento de uma decisão, mas ela não pode ser a causa da decisão.
A decisão, ela precisa estar completamente livre destes condicionamentos humanos, de qualquer forçação de barra, de qualquer artifício, de qualquer circunstância. Ela precisa transpor a barreira do momento. Ela precisa continuar válida amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, no momento de uma guerra, no momento de um terremoto, aquela decisão precisa continuar valendo. Por isso ela precisa ser racional. Por isso o culto que prestamos a Deus é também um culto racional. O nosso culto racional prestamos a Deus. Vamos lá. Perseverança, então, aqui é uma exigência, e que a gente vai ver em muitas passagens. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário continuar em Cristo até o fim. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10, 36. E Apocalipse 3, 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E Hebreus 6, versículos 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. E em que devo permanecer? É interessante você observando esse capítulo, esse trecho que lemos do versículo 1 até o 17, que existem 4 elementos em que devemos permanecer. Devemos permanecer em Cristo, obviamente, nele, no Senhor, no Salvador. Devemos permanecer na sua palavra, devemos permanecer no seu amor e devemos permanecer em obediência a Ele. Essas coisas estão aí e a gente vai observar, né? Versículo 4 claramente diz que devemos permanecer em Cristo, que versículo 7, devemos permanecer na sua palavra, versículo 9, devemos permanecer no seu amor, e o versículo 10 diz, devemos permanecer em obediência. Vamos então destrinchar cada um desses. Devemos permanecer, em primeiro lugar, nele, em Cristo. Veja os versículos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer, não podem fazer coisa alguma. Então a gente vê que quando Jesus designou os apóstolos, nomeou os apóstolos, chamou os apóstolos, em primeiro lugar, Ele os chamou, os designou para estarem com Ele. E o estar com Ele é o segredo de toda a vida cristã, de todo sucesso, de toda alegria, de toda paz, de toda vitória. Porque a nossa vitória, a nossa vida, ela é dependente de Cristo, de Deus. Não há vitória à parte de Cristo. Em quem devo permanecer? Em Cristo, porque não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, versículos 66 até 68. Neste texto a gente observa bem claro que Jesus é o Salvador.
Ele chamou os seus discípulos. Os seus discípulos, enquanto estão com ele, desfrutam dessa salvação, que é uma salvação condicionada ao estar em Cristo, que se encontra única e tão somente nele. É a vida que está nele. Enquanto estamos nele, temos a vida. Deus, como doador dessa vida, Jesus como Senhor, Ele nos protege. Como a galinha ampara seus pintinhos, assim Ele ampara aqueles que são seus, debaixo das suas asas. Temos segurança. Ele não nos joga fora, Ele não nos abandona jamais. Ele nos quer bem, Ele vai ao nosso encontro, Ele repreende o filho que porventura esteja em rebeldia, mas Ele respeitará, e sempre vemos isto acontecer nas páginas tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ele respeitará a nossa decisão, as nossas escolhas. Aqui vemos um grupo de discípulos se apartando de Jesus, indo embora, batendo em retirada, apostatando-se da fé, virando as costas para Cristo. Depois que uma grande multidão de discípulos o abandona, Jesus se volta para os mais íntimos, para os mais chegados, para os 12, e pergunta para eles: e vocês? Vocês também não querem ir embora? Porque eles seguiam sendo livres para escolher apartar-se, se assim fosse seu desejo. Vemos isto claramente aqui. Vocês não querem ir embora também? Vocês são livres para ir. Assim como o filho pródigo foi livre para abandonar a casa do pai, ainda que isto fosse como que uma punhalada no coração de um pai amoroso que queria o bem do seu filho e que sabia que o filho, em afastando-se, apartando-se do pai, estaria em risco, sua vida e tudo que era seu. Mas o pai respeitou a decisão do filho. E você não quer ir embora também? Outros foram. Outros decidiram virar as costas, não dar ouvido às minhas palavras. Quem quiser vir após mim, esse foi o convite inicial. E continuam livres aqueles que vieram. Se quiserem se apartar, podem se apartar. Muitos o fizeram. E vocês, discípulos mais chegados, não querem ir embora também? E a resposta de Pedro é uma resposta muito boa. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Reconhecemos, não queremos apartar-nos de Ti. A vida eterna está no Senhor. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tu és o Salvador, o Senhor. O Senhor é o Senhor da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então, esta é a conclusão e a decisão firme, racional, de permanecer. Paulo disse: eu quero ser encontrado nele. Filipenses 3:9. Eu quero ser encontrado nele. Na hora da minha morte, eu quero ser encontrado nele. E você? Não responde assim rápido, não. Parou para pensar? Quem pode responder como o apóstolo Paulo e responder em coro assim? Levanta a mão. Vamos dizer aqui: eu quero ser encontrado nele. Vamos repetir? Você é capaz de falar isso com muita convicção? Eu quero ser encontrado nele. É interessante, Cristina tinha uma médica dela, que na época daquele tsunami terrível, lá da Ásia, terrível, ela estava de férias fazendo mergulho, e
como estava lá mergulhada, o mar, o tsunami passou ali. Só que ela não percebeu nada, porque ela estava lá embaixo, mergulhada. Você sabe o poder destruidor daquilo. Talvez isso ajude a gente a entender que, se estivermos mergulhados em Deus, estamos seguros. Permanecer em Cristo, então, produz segurança e também os abençoados frutos do Espírito. Uma esponja submersa em água, e se você espremê-la, o que ela vai produzir? Água. Se a gente colocar ela no leite e espremer, o que vai sair? E se ela cair no esgoto? No que é que a gente está mergulhado? Não diz o texto bíblico, a boca fala do que o coração está cheio? Quem está mergulhado em Deus, em Cristo, quem está em Cristo, produz os frutos do Espírito. Pelos seus frutos os conhecereis. Leia a epístola de 1 João, para saber se estamos realmente em Deus. Também, o segundo ponto, devemos permanecer em sua palavra. Versículo 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e assim acontecerá. Então é necessário estarmos em Cristo e as palavras de Deus estarem em nós e nós estarmos na palavra de Deus, de modo que a vontade de Deus comece a se confundir com a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Aí vamos orar bem, vamos pedir bem. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis, vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 24 e 25. Permanecer em nós, ou permaneça em vós o que ouvistes, significa permanecer em nós a palavra de Deus que nos foi comunicada. Você medita na palavra de Deus? Porque diz, bem-aventurado o ser humano que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, que a guarda no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que tem a palavra em sua mente, que não apenas ouviu a palavra, mas que teme diante da palavra, que está mergulhado na palavra, que se deixa guiar pela palavra. Em que devo permanecer? O terceiro ponto é em seu amor. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Conservai-vos no amor de Deus. Os alimentos se conservam em sal, em vinagre, mas a vida eterna se conserva no amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Cristo nos amou primeiro e por isso nós amamos. O nosso amor é um amor derivado do que recebemos de Deus. Se não amamos, não conhecemos a Deus. Ponto final. Precisamos nos converter, precisamos conhecê-lo, porque quem conhece verdadeiramente a Deus ama. É caridoso, é misericordioso, é bondoso. O fruto do Espírito é amor. Deus é amor, e aqueles que são de Deus amam, assim como Ele amou. Permaneçam no amor. Uma pessoa que faça uma dieta de alho, já viu essa dieta de alho? Eu já vi. O irmão da igreja, de uma outra igreja, não dessa, estava fazendo a dieta de alho, mas percebia-se isso a uns 3 metros de distância. É verdade, é bem forte.
Mas o que queremos falar com isso? Que se a gente está bebendo do amor de Deus, da palavra de Deus, se a gente está em Cristo, que perfume vamos exalar? O bom perfume de Cristo, não é? Isso que é importante. Então a gente deve estar realmente embebido no amor de Deus, para que a essência desse amor se faça sentir ao redor. E por último, em que devemos permanecer? Devemos permanecer em obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem muita gente que fala, eu amo a Deus, tudo da boca para fora. Ama nada. Ama nada. Quem ama a Deus guarda o seu mandamento. Quem ama a Deus obedece. Ah, pegamos, né? Muita gente cai do cavalo. Quem ama a Deus, agrada a Deus. E agradamos a Deus de maneira concreta, obedecendo a sua vontade. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em meu Pai permaneço. Versículo 10, desse capítulo 15, tão abençoado. E em 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem está em Cristo? Eu estou. Deve andar como Jesus andou. Esse é o sinal de que estamos em Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. 1 João 3,6. Mas e se não permanecermos, o que é que acontece? E se não permanecermos, qual é a consequência? Nos tornamos infrutíferos e sujeitos à condenação. Veja o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Perceba bem que se temos uma videira, uma árvore saudável, e uma árvore saudável produz bons frutos, mas se por acaso um dos ramos ficar seco, sem vida e não produzir, de que serve esse ramo? Ele está já morto lá. Não é Deus que o está matando. Isso de ser cortado e lançado fora é apenas uma consequência natural, uma constatação de que a morte está ali. Porque não podemos estar ligados ao Senhor e não beber da sua seiva. Não podemos estar ligados ao Senhor e não produzir os frutos devidos. Isso é uma contradição. Se não produzimos os frutos, se estamos secos, então somos cortados, jogados fora e vamos servir para alguma fogueira. Seremos destruídos. A expressão, e assim sereis meus discípulos, do versículo 8, indica que somente os que dão muitos frutos são, de fato, discípulos de Jesus. Olha, só dando muitos frutos. Ser discípulo significa ser frutífero. Vocês são o sal da terra, disse Jesus aos seus discípulos. Mas e se o sal perder o poder? Se tornar insípido? Para que serve o sal? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora. Jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Observe bem que é possível ser sal e de repente se transformar num tipo de sal que perde o sabor, as propriedades. Perceba bem que é possível também ser um ramo ligado à videira e por uma série de circunstâncias nos tornarmos secos sem vida e para nada mais prestarmos.
Para isso precisa estar nele, porque só os que estão nele podem ser cortados dele. Torna-se o sal insípido, torna-se o ramo infrutífero. As advertências de Jesus são advertências aos seus discípulos mais chegados. Só se fazem necessárias porque a ameaça é verdadeira. Porque senão, por que Cristo perderia o tempo de falar e repetir 12 vezes em 17 versículos, num texto pequeno que lemos hoje? Repetir 12 vezes a mesma palavra, dando ênfase à questão da permanência com tais argumentos e ameaças. Por que é que os discípulos precisam ouvir uma palavra como esta? Se a permanência deles já estivesse garantida, de maneira alguma se faria necessária a exortação. Só se faz necessária a exortação, porque existe uma ameaça real. Veja só, recebemos todas as condições para perseverar e frutificar, e não há nenhuma desculpa para sermos infrutíferos. Deus, Ele é a fonte, Ele é a energia, Ele é como que o produto, a razão, a causa, Ele é a base daquilo que nós podemos ser, que Ele quer que sejamos, frutíferos, por exemplo. Ele é a árvore, dele vem a vida para o ramo. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, dá uma olhada. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Repara bem o seguinte, olha o cuidado de Deus em todo esse processo. A terra absorve a chuva. Quem é que faz chover sobre a terra? Deus. Chuva da vida. Água, vida. Todos os nutrientes necessários estão sendo ali providenciados para que esta plantação seja bem sucedida. Deus tem cuidado desta lavoura, tem adubado a terra, tem feito chover sobre ela, tem preparado tudo, veja só, cai frequentemente sobre ela, para que ela possa produzir uma erva útil. Ela tem sido, essa terra, cultivada, ela recebe bênção da parte de Deus. Deus é aquele que está providenciando esse jardim, essa lavoura, Ele está cuidando de tudo para que sejamos bem-sucedidos. Deus está garantindo, no que depende dEle, a nossa própria vitória. Mas Ele destinou uma parte que nos compete, uma competência dada a cada um de nós, algo que Ele não vai fazer por nós. Veja só, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto estava da maldição, e o seu fim é ser queimada. Segundo Pedro 1, versículo 3, diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que nós precisamos para a vida abundante, vida de poder, vida de vitória, vida piedosa, vida de santidade, Deus já propiciou. Ele já nos deu. Agora nos compete, e se você ler 2 Pedro capítulo 1, ele diz: esforçai-vos, pois. Cabe a cada um de nós desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Cabe a cada um de nós
crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a cada um de nós nos despojarmos do velho homem, nos revestirmos do novo. Cabe a cada um de nós combatermos o bom combate, completarmos a carreira, guardarmos a fé, permanecermos em Cristo, sermos vencedores, perseverarmos até o fim, amarmos, dar vazão e lugar ao Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo, resistais ao diabo, fugir da imoralidade, fugir da prostituição, fugir do adultério, fugir da malícia, do engano e de todo mal. É competência nossa. Deus não vai fugir por nós. Conhece o texto de Isaías capítulo 5? Quando você lê Isaías capítulo 5 e ao mesmo tempo lê João capítulo 15, você percebe como um texto é parecido com o outro. São textos paralelos. Jesus, ao escrever ou ao falar de João capítulo 15, ele pensava em Isaías capítulo 5. Veja se não é verdade. Aqui está um pouco resumido, mas dá para a gente entender. Veja, meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Quem garante a fertilidade dessa colina é Deus. Ele cavou a terra. Esse amigo é o Senhor. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Pergunta o amigo. Ele fez tudo o que podia fazer. Porque cargas d'água aquela plantação produziu uvas azedas. Aquela videira produziu uvas azedas. Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Veja que os frutos que Deus esperava dessa vinha eram frutos de justiça, de santidade, de retidão. Esses são os frutos do Espírito que Deus espera ver em cada um de nós. Veja o cuidado que ele tem com esta vinha, como ele adubou a terra e tornou-a fértil, como ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, como a semente da palavra de Deus é boa, viva e eficaz, para produzir o final que Deus tanto espera, mas não será o resultado automático. Muitas vezes aquela boa semente cai numa terra seca, ou no meio de espinhos. Cada um de nós responderá a respeito do que é que temos feito com a boa palavra de Deus, que é a semente do Evangelho plantada em nossos corações. Se ela vai germinar e se vai dar o devido fruto. O fruto que Deus espera são uvas boas, porque a semente plantada é uma semente boa. Cabe a cada um de nós dar vazão à semente, à essência, à natureza desta árvore. Sejamos aqueles ramos através dos quais flui a seiva da vida, da graça, do poder de Deus. O que acontece se permanecermos? Vamos ver o lado bom. Os nossos pedidos são respondidos.
Se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverdes nas minhas palavras, pedireis o que quiserdes e vos será concedido, será feito. Experimentaremos alegria, diz aqui o versículo 11, para que a alegria de vocês seja completa. Deus deseja a nossa alegria. O diabo só veio para matar, para roubar, para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Nada vocês têm pedido, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Isso não é só para o bem de Deus, do céu, do reino de Deus, é para o teu próprio bem, para a tua própria alegria, para a tua maior felicidade. E terminando, o que acontece se permanecermos? Veja que interessante, lá no texto bíblico, nós produziremos fruto, depois mais fruto e por fim muito fruto. No versículo 2 nós temos ali o texto, produz fruto. E aquele que produz fruto, ele dá como que uma podada, uma limpada ali no ramo, para que ele possa produzir mais fruto e no final das contas, muito fruto. O negócio não para não, é abundante, é tremendo. E está aqui, e os versículos são esses. Veja o versículo 2. Todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Por isso temos fruto, mais fruto e muito fruto. Talvez você esteja produzindo fruto. Então, prepare-se, que o Senhor vai cuidar para que você possa produzir mais fruto. E quem está produzindo mais fruto, prepare-se, porque o que o Senhor tem para você é que você venha produzir muito fruto. O propósito de Deus para a vida de cada um dos seus discípulos é que eles sejam frutíferos e produzam muitos frutos. Muitos frutos, muito fruto é o que Deus tem para nós, para a vida de qualquer um de nós. E depende o sucesso, o segredo é permanecer. Permanecer em Cristo, permanecer em sua palavra, permanecer no seu amor, permanecer em obediência. Resultado, fruto. Mais fruto. Muito fruto. Amém? Coloquemos-nos em pé. Os pastores podem se aproximar, enquanto convido a você a deixar o seu lugar